Vamos ouvir o Dr. Vítor Rodrigues, que é psicólogo, assistente na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade de Lisboa. Desculpem. Mas escritor de inúmeros artigos e livros sobre diversas temáticas, bem como participante de vários congressos internacionais. Foi também um dos fundadores do Centro Lusitano de Unificação Cultural. Conhece a obra de Ubaldi também há quase 40 anos. E também tem estudado tradições esotéricas e espirituais, sobretudo do Oriente, e tem realizado investigações no âmbito da parapsicologia. Está certo? O tema da conferência do Dr. Vítor Rodrigues é o seguinte: as NURs e a psicologia transpessoal. Vamos então ouvir o Dr. Vítor Rodrigues. Bom, uma boa tarde a todos. Tenho um gosto muito especial realmente em estar aqui, rever velhos amigos e, para muitos fins, com a consciência de que esses velhos amigos são companheiros de jornada, e uma jornada que tem realmente alguns paralelos com o percurso de um Pietro Ubaldi, por exemplo. De certo modo, andamos todos ao mesmo, tentando acercar-nos de um conhecimento completamente diferente, de uma postura e de uma visão completamente diferente. E hoje vou querer falar um bocadinho sobre isso. Vamos ver se acerto com isto aqui. Ok. De facto, hoje em dia, montes de vezes em que ouço alguém falar, nomeadamente, por vezes, sobre temas espirituais, e há muitos colegas meus, ditos psicólogos transpessoais, que falam, dizem montes de coisas em montes de lugares, em montes de conferências, fazem cursos, e muitas vezes confesso que, com justiça ou sem ela, tenho a sensação que não sabem muito bem do que estão a falar. Tenho a sensação de que, imaginemos, estão a falar da Torre Eiffel e estão a falar dos passeios em Montmartre, em Paris, porque leram muita coisa sobre Paris e porque leram a história da França e por aí adiante, mas na verdade nunca lá foram. Menos ainda passaram muito tempo em Paris. Às vezes tenho um pouco esta impressão, mas em todo o caso, penso que sem dúvida todos eles em geral têm no mínimo dos mínimos, além de uma experiência que alguns também têm profunda, têm um anseio, qualquer coisa que no fundo sentem que existe. É um estado diferente, é um conhecimento diferente, é uma vivência diferente de contacto com os outros, com a humanidade, com o universo. A psicologia transpessoal, na verdade, nasceu, em grande medida, de experiências que começaram a acontecer muito, em boa medida por ação de psicadélicos nos Estados Unidos, no tempo do movimento hippie. Claro que também nasceu das múltiplas experiências que muitas pessoas estavam a ter com meditação transcendental, com práticas iógicas, com tai chi, com artes marciais, quando muita gente vinda por vezes de terras orientais começou a trazer esse tipo de práticas e de conhecimentos para a Europa e para os Estados Unidos. E, a certa altura, houve um conjunto de psicólogos que começaram a perceber que não conseguiam compreender o que estava a acontecer a um número muito vasto de pessoas à luz dos conhecimentos da psicologia mais ou menos convencional. Começaram a perceber que precisavam de ir buscar conhecimento a outros lados, precisavam de, nomeadamente, mapas dos percursos da consciência e começaram a encontrá-los em tradições orientais, em tradições esotéricas, etc. E a psicologia transpessoal, ao mesmo tempo, começou a perceber que era essencial para interpretar o que acontecia com muitas pessoas, que vá lá, por assim dizer, por vezes se passavam um bocado do juízo, ou pareciam passar-se do juízo, era necessário perceber qual era o papel da consciência no psiquismo humano, o que é que ela fazia, para que é que servia. Porque, como já terão reparado, ainda hoje, uma grande parte das pessoas na psicologia, na psiquiatria, neurologia e assim por diante, pensam que a consciência é pouco relevante. Tentam compreender o comportamento humano
sobretudo com a manifestação da nossa neurologia e da nossa biologia e das nossas reações mais ou menos animais ao meio ambiente. Há até uma psicologia evolutiva que, quanto a mim, com um infeliz sucesso, consegue realmente perceber uma parte considerável do comportamento de uma parte grande dos seres humanos, como sendo uma manifestação da sua animalidade intelectualizada. Pouco mais que isso. Mas a psicologia transpessoal começou a ver, a sentir e a constatar que era preciso perceber que havia estados de consciência modificados e que não eram, como se pensava antigamente, estados patológicos. Pelo contrário, eram estados que estavam do lado do que de melhor a humanidade tem para oferecer. E suspeitava-se, desde logo, que através desses estados é que muito do gênio humano, do progresso, da evolução, muito tudo o que chamamos a melhor cultura humana, nascia. E a psicologia transpessoal é, por isso, sobretudo, uma psicologia da consciência, dos seus estados, das suas manifestações, o modo como estados de consciência diferentes interagem com a vivência humana e até com a biologia, já agora. É também, em parte, uma psicologia da espiritualidade, que começou a constatar muito cedo que, afinal de contas, a espiritualidade não era uma questão patológica, não era uma questão, como muitos psicólogos, na linha até de um Freud, por exemplo, pensavam. A espiritualidade não era simplesmente sinónimo de desvio, patologia, tentativa de embelezar uma vida difícil de suportar, etc. Foram percebendo que a espiritualidade, afinal, era saudável. É uma constatação recente, acreditem. Felizmente, eu gosto de citar, há já um livro, publicado em 2004, por exemplo, um certo Comer, se bem me lembro, que relata centenas de projetos de investigação que vieram, por fim, demonstrar que a religiosidade, quando não é fanaticismo, é saudável. Ajuda a lidar com o stress, prolonga a vida, melhora a saúde física e melhora a saúde mental. Mas demorou muito a chegar lá, porque até lá a maioria grande dos psicólogos e psiquiatras pensavam que a busca espiritual era uma marca de desadaptação e de uma tendência mental fantasiosa e mais ou menos patologizante. Mas a psicologia transpessoal tornou-se, de facto, uma psicologia da espiritualidade também, tentando, e aí vou massacrar-vos só um bocadinho pequenino, tentando ligar ciência e espiritualidade. E então, vamos começar um pouco por aí, e já vão ver onde é que o Ubaldi tem a ver com estes assuntos. Um exemplo deste tipo de tentativas acontece quando um certo Swami Rama, um yogi avançado vindo da Índia, chega aos Estados Unidos com a intenção de se oferecer um pouco também para algumas investigações científicas e no laboratório do Elmer Green, que foi o criador do biofeedback, não temos agora tempo para explicar o que é isso, se submete a algumas experiências interessantes. Por exemplo, o que vemos aqui neste gráfico corresponde a um momento-chave de quando pediram ao Swami Rama para demonstrar que sempre era possível controlar o batimento cardíaco. Ele começou por mostrar que era possível abrandar à vontade o batimento cardíaco e de um momento para o outro quase reduziu o seu pulso cardíaco para menos 20 pulsações, 20 e tal pulsações do que antes, mas depois começou a acelerar o coração até o colocar a 306 batimentos por minuto. Tem aqui o gráfico que representa isso. E nessa altura o coração dele estava praticamente parado para a detecção normal exterior, estava quase que a vibrar. E depois retomou pacatamente a pulsação normal. Ele mostrou que afinal era possível fazer umas brincadeiras dessas. Também terá mostrado pessoalmente ao Elmer Green que era possível produzir uma espécie de excreções tumorais momentâneas na sua musculatura e depois retirá-las. E mais tarde explicou que fazia isso entrando num estado em que mexia diretamente num nível etérico, energético, se quiser, energético vital do corpo. Portanto, por assim dizer, ele agia por dentro dos interstícios da nossa realidade corporal para mudar o corpo, o que é divertido. Também, noutra situação, em laboratório, ele entrou num estado meditativo e, portanto, não temos tempo de explicar o significado disto tudo, mas pronto, digamos que o predomínio de ondas cerebrais passou para ondas teta e delta, sobretudo, ondas extremamente lentas, que são típicas de sono profundo. E, efetivamente, nessa altura, o Swami Rama estava até a ressonar, o que levou
os experimentadores a pensarem, pois, o homem estava a ver se nos mostrava meditação e pôs-se, mas a dormir. Só que ele depois descreveu com grande detalhe e perfeição os acontecimentos do laboratório quando ele supostamente estava a dormir e a ressonar. O que é estranho. Mas lá iremos um pouco adiante. Outra peça interessante de investigação, isto é para psicologia, não é propriamente psicologia transpessoal, mas tem a ver, quanto a mim. Este rapaz simpático, que eu conheci pessoalmente aí numa lida ou duas, o Roger Nelson, e toda uma equipa de loucos que faziam parte do outrora chamado Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory, PAIR. Eles criaram o que chamam Random Generators, são geradores de números aleatórios. Portanto, são aparelhos que estão constantemente a produzir números aleatórios, uma longa sequência. Esta produção de números aleatórios pode ser registada perfeitamente num computador. Bom, e se o Random Generator for entregue a si mesmo, ele gera números aleatórios e mais nada. O que é interessante é que, por vezes, é possível uma mente humana começar a interagir com o aparelho e começar a desviá-lo da geração de números aleatórios. E fazem-se cálculos estatísticos para saber até que ponto o desvio é relevante. A piada aqui é que, em certos momentos em que, aparentemente, a consciência coletiva humana está focada em acontecimentos mundiais, os random generators colocados numa série de laboratórios também se desviam do acaso. Aqui, por exemplo, temos o primeiro choque de um avião com as torres gêmeas nos Estados Unidos, segundo choque com o Pentágono, primeira torre a cair, segunda torre a cair, e há desvios na geração de números aleatórios que se revelam claramente significativos. Portanto, temos aqui uma espécie de demonstração laboratorial que, quando a consciência de uma grande multiplicidade de seres humanos se focaliza na mesma direção, isso produz resultados que só podem, pelo menos, ser detetáveis em certo grau. Podia falar-vos de outras coisas, também a investigação sobre o efeito, por exemplo, de grupos meditadores em climas de guerra, mostrando que as baixas e as hostilidades se reduzem quando há, por vezes, um grupo relativamente significativo de pessoas em meditação a favor da paz. Ou melhor, não é bem a favor da paz. Pessoas que se colocam em paz. Não estão a tentar obrigar ninguém a ficar pacífico. Mas isto alastra. Temos aqui o tempo do funeral do Nelson Mandela. Também foram detectados desvios significativos nos aparelhos. Outra coisa, vários psicólogos transpessoais conhecidos, e o Roberto Assad Gioli, conterrâneo do nosso amigo Pietro Baldi, também foi contemporâneo, além de conterrâneo, para vários fins. Não sei se eles se conheceram, não encontrei indícios disso, mas o Pietro Baldi, que conhecia de resto várias obras esotéricas, falou precisamente em níveis de inconsciente inferior, num campo de consciência normal que todos temos, no inconsciente médio a que estamos ligados, um inconsciente coletivo, tal domínio mais global, que nos influencia, com que interagimos, mas que não temos, por vezes, consciência direta no nosso estado humano normal, e num superconsciente e numa forma de self ou de eu que não é já o nosso eu mundano, normal, egocêntrico, etc. Portanto, há, de facto, psicólogos transpessoais que têm procurado cartografias da consciência que acabam por se aproximar daquilo que o Baldi descreveu. O Richard Wagner mencionou uma coisa interessante, que eu li aqui. Estou convencido de que existem correntes universais de pensamento divino vibrando no éter em todo o lado. Atenção, que este éter não é bem o mesmo éter de que se fala como este nível próximo da densidade física. Será mais o éter cósmico, mas seria outra conversa. E alguém capaz de sentir essas vibrações de pensamento divino pode ser inspirado por elas. Ele até pormenorizou que as pessoas inspiradas pelo pensamento divino vão depois vertê-lo, vão verter o produto dessa inspiração de acordo com a sua especialidade, com a sua área de trabalho e de habilidade específica. Portanto, um pintor em contacto com níveis noúricos vai traduzir na pintura aquilo que outros traduzirão na escultura,
na arquitetura, no teatro, na dança, modernamente no cinema, se calhar, e assim por diante. O Ubaldi também diz, por exemplo, nas Noures, uma coisa muito semelhante, muito nessa linha. A ideia abstrata do bem pode tornar-se música, poesia ou pintura, renúncia, martírio ou ação heroica, consoante o ambiente humano em que se materializa. Portanto, sempre esta noção de que alguns seres humanos podem, por assim dizer, subir no seu próprio elevador interno, chegarem a um estado diferente, em que já não são bem a mesma coisa, já não são bem aquele ser humano que nós vemos, e captam algo que depois materializam de acordo com a sua especificidade. Temos aqui um famoso místico e sábio da Índia, relativamente recente, o Sri Aurobindo, que também distinguiu níveis que têm bastante a ver com aquilo que o Ubaldi refere. Só que ele fala em vários níveis supramentais, já acima da nossa percepção mental, do nosso tal nível da mente raciocinadora, analítica, e que eu por vezes tenho tendência a designar como rastejante. Rastejante porque rasteja sempre ao mesmo nível, em muitas direções, associando coisas. Rastejante porque é sequencial, não é global, não é sintética, não capta uma visão abrangente e unitária, por assim dizer. Mas ele mesmo aí diz que vamos subindo. E é difícil discriminar detalhadamente, não tenho as referências aqui, a que é que ele se refere com cada especialização. Mas, por exemplo, a mente intuitiva de que ele fala aqui está bastante próxima daquela intuição a que o Ubaldi se refere, quando efetivamente entrou num estado diferente e está na captação direta das correntes noúricas. Bom, mas eu, como era de prever, e é um dos riscos ao convidarem para vir aqui, venho aqui um pouco armado em psicólogo. Portanto, a mim interessa-me um bocadinho o procedimento, interessa-me um mecanismo, interessa-me o aparelho psíquico de um Pietro Ubaldi, interessa-me tentar perceber um bocadinho como é que ele lá chega. E o lá chega é o equivalente a tal pessoa que vai a Paris e passa lá bastante tempo e assim, claro que conhece Paris, claro que fala de Paris com grande à vontade, porque esteve lá, ou se calhar até mora lá. E, portanto, interessa-me perceber, em grande medida, como é que o nosso amigo Ubaldi viajava na mente, ou na supramente. O que, notem, é extremamente diferente de viajar na maionese, que é um fenómeno muitíssimo mais astral. Primeira constatação, coisas que ele vai descrevendo, vai referindo nas Noures: não resistência, aceitação, rendição. Uma coisa que muitos místicos referem por aí, a ideia de que para ascender interiormente, para chegarmos a determinado tipo de estados, nós temos que pôr de parte a nossa tendência humana habitual para sermos constantemente avaliativos, que está ligada à animalidade. O animal típico está constantemente a avaliar o seu meio ambiente para saber se há ameaças, se há comida, se tem que marcar território, se há invasores potenciais e, por vezes, de certo modo, tenta antecipar acontecimentos. Os humanos são muito bons nisso. Nós passamos parte da nossa vida a tentar antecipar acontecimentos ou a lamentar os acontecimentos passados ou a desejar voltar atrás no tempo, etc. Mas isso, para alguns fins, ainda está um bocadinho ligado à animalidade. Uma coisa que começa a desligar-nos da animalidade é pararmos de avaliar tudo, observarmos muitíssimo mais do que avaliamos e entrar em estados em que não resistimos às coisas e aos acontecimentos. Não esperneamos com o que se passa. Não estamos constantemente a ficar frustrados ou satisfeitos com pequenas coisas que acontecem no cotidiano. Aceitamos e rendemos-nos ao fluir da vida, por assim dizer. Outra coisa de que o Pietro Ubaldi fala é precisamente de uma condição de sofrimento, porque ele passou, de solidão, por vezes queixa-se, se quiserem, da ferocidade do mundo humano, muito
vivendo ainda uma animalidade intelectualizada por vezes, mas também alude à alquimia, ao modo como o ser humano que busca algo muito diferente, busca aquilo que ele pressente internamente, de certo modo busca a imortalidade consciente e busca, se quiserem, certezas absolutas. Esse ser humano precisa de se transmutar, precisa de ser modificado. E um dos agentes alquímicos é a dor. É o fogo da dor. Em termos mais bélicos, é o mesmo fogo que tempera as melhores espadas. E, curiosamente, há também um trabalho de um psicólogo transpessoal, um rapaz simpático, este aqui, que verificou o quê? Há uma série de pessoas que parecem entrar em estados de um certo despertar espiritual. Por vezes, pessoas que estavam em estados de enorme agitação, de tristeza, de zanga, revolta, ansiedade, etc. E, de repente, por vezes em horas, por vezes em dias, entram num estado em que, de repente, estão em paz com o mundo, estão noutra, sentem-se bem e parecem começar a veicular uma coisa diferente. Um estado amoroso, uma paz interior diferente, um tipo de postura que mudou. Há isto em graus também. Há pessoas que passam por estados um bocado diferentes há algum tempo e depois retornam parcialmente à vivência humana normal. Há outras que permanecem num estado claramente diferente. O que é que ele andou a observar? O que é que parece contribuir para uma modificação da consciência num sentido expansivo, num sentido de uma certa mudança quantitativa e qualitativa para melhor, se quiserem, e que pode ser razoavelmente permanente ou ficar de vez. Então temos o quê? Coisas que se juntam a técnicas conhecidas por aí para tentar chegar a uma certa forma de transcendência. Privarmos-nos de sono, jejuar, por vezes dor autoinfligida. Há pessoas que autoinfligem dor na tentativa de chegarem, através disso, a um estado diferente. Vou dar-vos um exemplo menos agressivo. Imaginem que estão num monastério zen, de joelhos, em meditação. Se ficarem horas assim, aquilo pode provocar uma dor extraordinariamente forte. Vai haver a tentação de se mexerem, vai haver a tentação de se revoltarem com a dor, de ficarem com medo do que aconteça ao corpo, etc. Resistindo a tudo isso, relaxando perante tudo isso, não resistindo a nada disso, eventualmente os monges entram num estado de consciência diferente e tudo isso desaparece. Portanto, não estamos a falar de masoquismo. É outra coisa, por vezes. Uso de drogas. Há pessoas que também modificam o estado de consciência através de drogas. Confesso que nunca ouvi falar de nenhuma que tenha um estado de consciência modificado, prolongado de vez e de despertar, baseado em drogas. Mas às vezes têm experiências muito interessantes. Há tecnologias psicoespirituais que podem contribuir. Há técnicas, aqui estamos a falar de uso de aparelhos. As chamadas mind machines e coisas afins, não temos tempo para falar disso. E temos estados em que ele designa como intensificar ou acalmar a energia vital. Meditação, audição de música. Há pessoas que entram em estados diferentes quando estão, por exemplo, num espetáculo musical. Relaxamento, contacto com a natureza. Há pessoas que entram num estado de consciência completamente diferente, por vezes, quando estão a ver o sol nascer, ou quando estão no meio de uma floresta, ou estão a ouvir um ribeiro a correr. Mas, ao que parece, se quisessem, entre aspas, a técnica ganhadora, passa por desespero, agitação emocional e sofrimento profundo. Ou seja, o número de pessoas que chegam a estados ampliados de consciência por passarem por momentos de depressão e desespero, e por vezes por momentos muito prolongados, é muito maior do que o das pessoas que chegam lá de outras maneiras. Portanto, isto é talvez um pouco estranho, mas se examinarmos alguns detalhes não será assim tanto. Porque a melhor maneira de resistir à dor, isto podia referir a investigação laboratorial sobre isto também, consiste em não lhe resistir. Em aprender a relaxar por dentro e por fora perante a dor. Isto é válido para a dor oncológica, em situações clínicas, mas também é válido para a dor psicológica. E quando conseguimos um estado de não resistência plena, facilmente deslizamos para uma expansão de consciência
e para encontrarmos, se calhar, alguma parte preciosa de nós mesmos que estava escondida da nossa consciência normal. Mas é preciso trabalhar sobre o ego. E o ego é um problema. Tem aqui uma evidência, portanto, isto é o meu cão, o meu gato e o meu ego. O ego é uma coisa complicada que nos prende, nomeadamente a hábitos mentais, à tendência para mantermos a humanidade do nosso passado ancestral. Como sabem, algumas descrições espirituais chamam morador do umbral, de certo modo, a soma das forças e das identificações passadas do nosso ego, com que temos, de algum modo, sempre que nos confrontar e que temos que ultrapassar, de algum modo, se queremos realmente rumar à transcendência. Portanto, é pior que isto. Isto é só uma pequena representação. E, precisamente, o Pietro Ubaldi, quando escreve a Grande Síntese, menciona nomeadamente isto nas Noures. Estava sozinho naquela noite em face do facto consumado da obra, que era a Grande Síntese, que ele tinha escrito, faltou aqui uma palavra, a que eu me havia dado totalmente, a que havia dado o meu eu maior, qual sou na eternidade. Ou seja, ele não foi o Pietro Ubaldi pessoa que se entregou plenamente à Grande Síntese, à elaboração da obra. O que ele diz é que foi a sua alma, se quiserem, que se entregou plenamente a isso. E ele estava já plenamente mergulhado na sua própria alma quando isto acontece. Mas, como eu estava a dizer há bocadinho, eu venho aqui armado em psicólogo e, portanto, interessa-me saber como é que o Ubaldi fazia. Como é que se chega a captar as Noures? Ele faz várias referências à sua mediunidade, e aqui a palavra mediunidade pode enganar-nos. Ele próprio faz a distinção por vezes. Quando se fala, frequentemente por aí neste nosso mundo, em mediunidade, estamos a falar da mediunidade astral, sobretudo. Estamos a falar daqueles médiuns que têm uma abertura para o plano dito astral, trabalham com entidades humanas, por vezes não seres humanos muito diferenciados, por vezes que estão desorientados, revoltados, tristes, em sofrimento, vingativos, etc. E muitos médiuns espíritas trabalham com essas pessoas, tentam ajudá-las, tentam libertar por vezes os vivos do ataque por parte de outras pessoas que estão do lado de lá, no plano astral. Mas os fantasmas, entre aspas, de que estamos a falar, não passam iluminados por serem fantasmas, muito pelo contrário. E os médiuns espíritas que trabalham com eles, frequentemente também não estão a trabalhar de modo nenhum ao alto nível a que trabalhava o Pietro Ubaldi. E ele precisamente faz aqui a distinção. A mediunidade dele é inspirativa consciente, portanto, ele não entra numa dormência em que, de certo modo, se esquece de si próprio, opera em plena luz interior e o sujeito receptor conhece a fonte, analisa os pensamentos, sintoniza-se com a fonte, voluntariamente, e assemelha-se à fonte. O meu amigo José Manuel estava a aludir a isto ainda há pouco, ao falar no mundo intuitivo, na identificação da consciência. Quando a consciência não está centrada neste corpito, neste intelecto temporário e nisto tudo, e consegue sentir-se no ambiente alargado, nos outros, no mundo, no cosmos, etc. Ora bem, e ele diz então, a minha inspiração pode ser definida como mediunidade intelectual, com registro de conceitos, inspirativa, porque provém de níveis elevados de evolução, ativa, portanto, não é como acontece por vezes em algumas outras situações mediúnicas, não é um mergulho numa passividade em que tudo é deixado ao outro para que controle o corpo do médium, por exemplo, mas é ativa, é uma busca ativa e uma captação ativa de níveis superiores, plenamente consciente, nos planos e dimensões, nos vários planos e dimensões. O Pietro Ubaldi menciona que ele atravessa conscientemente várias camadas, se quiserem, rumo a uma estratosfera espiritual. Mas ele tem consciência das camadas, quais são, e de estar a atravessá-las.
Um trabalho de preparação que ignoro tem de realizar-se acima de mim para trazer a Noura até ao plano da minha captação. Mesmo assim, ele alude a outras entidades espirituais de altíssimo nível que fazem uma adaptação das correntes para que sejam acessíveis a ele, mesmo quando ele já se eleva. Brincando um pouco, estamos a falar de passar para o outro lado de um espelho muito especial. E já verão também porque é que eu falo deste tipo de questão. E estamos a fazer outra coisa. O Pietro Baldi também diz que há um papel da glândula pineal, muito referido por aí por muita gente, no acesso a uma consciência espiritual superior, no acesso a planos de conhecimento diferentes. Ele diz mesmo que, de facto, a glândula pineal, ou epífise, é o principal instrumento no cérebro que permite a captação, agora já no nível denso do cérebro, das correntes noúricas. Não vamos ter tempo a discutir tudo em pormenor, mas pronto. Há muita gente que equaciona realmente até mesmo o olho de Horus dos egípcios com precisamente este setor altamente semelhante do cérebro, em que temos o terceiro ventrículo do cérebro e temos a glândula pineal na parte de trás do terceiro ventrículo do cérebro. O terceiro ventrículo do cérebro também é chamado por alguns yogis na tradição vedântica a caverna de Brahma, a caverna do cérebro onde o divino se pode manifestar. Há investigação recente que mostra que a pineal é de facto sensível à luz, curiosamente, é luminescente, tem cristais de calcite com água dita coerente e esses cristais têm propriedades piezoelétricas. Portanto, supostamente, isso tudo permite a alguns autores pensarem que, mesmo fisicamente, a glândula pineal pode ter realmente uma função de transdutor de energia, ou seja, ela converte energia, se calhar de esferas mais elevadas, para que seja mais perceptível na nossa realidade física. Portanto, temos aqui o terceiro ventrículo, onde aqui atrás a pineal. Até encontrei uma referência que não consegui recuperar agora, que diz que o terceiro ventrículo tem até cílios sensíveis à luz, mas virados para dentro. Ou seja, é como se, e aliás a pineal também tem uma estrutura semelhante à do olho para vários fins, é como se tivéssemos dentro do cérebro cílios virados para o centro do cérebro, preparados para captar luz. Mas esta luz que eles estão preparados para captar não é conhecida da neurologia convencional de modo nenhum. Mas parecem estar preparados para captar alguma luz. Só pela piada, já toda a gente ouviu falar da alegoria da caverna. Alguém que não tenha ouvido, não conheça a história? Deve haver, mas pronto. Na alegoria da caverna, do Platão, os seres humanos comuns são como escravos que estão presos numa caverna e estão de tal modo presos que só conseguem olhar mais ou menos em frente. E acabam por tomar o espetáculo que vem refletido à sua frente como sendo a realidade. Quando, na verdade, este espetáculo não é senão a projeção de sombras que são manipuladas por, salvo erro, sacerdotes cá atrás. E eles assim permanecem numa ilusão e podem passar as suas vidas a acreditar que toda a realidade é a projeção que vem, ilusória, mundo da ilusão, na parede da caverna, sem perceber que isto vem daqui de trás e sem perceber que há uma fonte de luz que projeta objetos, dando origem às sombras. Até que há um instrutor que vai ter com um dos escravos e o liberta. E quando o liberta-o das suas cadeias, o escravo começa por perceber que afinal há uma fonte de luz que permite as projeções que afinal são ilusórias, mas depois o escravo sai da caverna para o exterior. E no exterior, o escravo começa por não perceber absolutamente nada, fica cego pela luz. Mas progressivamente ele começa a adaptar-se e começa a discernir a luz do exterior e a captar um mundo incomensuravelmente maior e mais rico que há lá fora da sua caverna. Vamos imaginar que a caverna é o nosso cérebro
tem a sua fontezinha bruxuleante de luz interior e tem tudo isso, mas quando nós despertamos, talvez pelo impacto espiritual de outros, e é também o papel dos grandes instrutores espirituais da humanidade, é trazer-nos esse impacto espiritual, quando começamos a despertar um pouco mais, eventualmente saímos do terceiro ventrículo do cérebro, a nossa luz interior expande-se, une-se a uma luz maior, que no início é só deslumbrante, não a distinguimos, mas acabamos por ter acesso a um mundo infinitamente maior. Já não é a nossa luzinha pequenina individual que interessa, é a luz global. Já não interessa sermos nós o nosso euzinho pessoal, interessa deixarmos fluir o cosmos através de nós de algum modo. Interessa que haja uma sabedoria maior que se torna presente em nós e se manifesta. Do mesmo modo que não interessa se somos imortais ou não, interessa a imortalidade estar presente em nós. Ora, o nosso Pietro Ubaldi, aparentemente, arranjou-se para sair da sua caverna, desenvolveu um método para sair sistematicamente da caverna ou até permanecer fora dela períodos alargados de tempo, e foi isso que produziu a captação da grande síntese. Isto é só uma alusão de que há outras cavernas mais modernas e outras ilusões. Aliás, ilusões que também são projetadas por outro tipo de sacerdotes modernos. No concreto, o que é que ele diz que faz para chegar lá? Procura um ambiente tranquilo, que lhe é familiar e que tem a ver com a sua própria vibração. Portanto, ele tenta, na medida do possível, ir para o mesmo compartimento da mesma casa para se sintonizar interiormente. É sobretudo à noite, porque há menos agitação psíquica, porque o comum das pessoas tem os seus eus pessoais mais dormentes, fazem menos barulho psíquico e até mesmo barulho físico, menos barulho físico. Por vezes socorre-se de música que o ajuda a entrar num estado mental, emocional e fisiológico apropriado. E começa a entrar numa atitude interior em que, como ele diz, o público já não são os outros exteriores, não é o mundo humano em geral. O que estrondeia é a alma do mundo. Ele já está a entrar e a sentir a atração de outro nível. Fala em atingir um estado de tensão nervosa que é indispensável para entrar na corrente, e depois há uma corrente que o arrasta. Ao mesmo tempo que a tensão energética em que ele entrou o protege de vibrações inferiores, e ao mesmo tempo que o mundo humano começa a esfumar-se. Mas aí ele também diz que, por vezes, há ainda assim forças, no fundo astrais, que tentam assaltá-lo e impedi-lo de atravessar para o lado de lá. Não é por acaso que os romances heróicos humanos estão cheios de espectros que tentam impedir os heróis de chegarem aos lugares sagrados, de alcançarem os seus tesouros, etc. Isto, por vezes, parece repetir-se quando um ser humano está num especial ou excepcional esforço de ascensão. E diz ele, as coisas perdem o perfil sensório, então vejo vibrar o seu espírito, o espírito das coisas. Ouço a voz das coisas que cantam. A minha consciência adormece para o exterior, o meu eu morre para as coisas do dia, mas ressuscita numa realidade mais profunda. Quanto mais adormecido, mais me torno inconsciente da realidade exterior, ausente do mundo de todos, e mais a visão se faz nítida e profunda, mais consciente ressurjo nessa lucidez interior. Ora, ele refere explicitamente que o eu pessoal e mundano dele adormece ao mesmo tempo que ele está a começar a despertar numa dimensão superior. Ou seja, ele está mesmo a reverter os dados, ele está mesmo a passar para o outro lado do espelho. A consciência normal dissipa-se, perde importância, entra em dormência, ao mesmo tempo que ele está a entrar noutro estado completamente diferente. Lembra-se do Swami Rama que eu referi há bocado? A ressonar e com o cérebro em ondas delta, que são típicas de sono, segundo a investigação neurológica, etc. Mas, noutro nível, perfeitamente desperto, atento a tudo o que se passa no laboratório e capaz depois de descrever em detalhe. Na tradição vedântica falam por vezes em atingir um estado praticamente de sono, mas em que o ser interior desperta e em que se acede a planos superiores de realidade, a planos intuitivos.
Como ele diz, lembram-se outra vez do espelho, em face da minha outra consciência os termos simplesmente se invertem. Para que uma possa despertar, é necessário que a outra adormeça. Eu não posso estar atento, não posso servir a Deus e a César, por assim dizer, não posso estar atento e preocupado ao mesmo tempo com o que vou comer amanhã, com os impostos, com o que os meus amigos pensam de mim, com os perigos que existem para o meu corpinho, etc., e estar consagrado e dedicado à captação de correntes noúricas. A coisa não funciona assim. Depois, no retorno, há um sentimento de solidão, enfraquecimento. Ele, de certo modo, queixa-se um bocado disto, da ascensão que, por vontade dele, não regressava. Claro, isto é bem conhecido. Até nas experiências de quase morte, algumas pessoas que entram em estados mais cósmicos, chamemos assim, e se queixam, elas voltaram porque tinham um dever a cumprir, voltaram porque tinham uma missão ou por qualquer razão dessas. Não voltaram porque lhes apetecia. Estavam demasiado bem do lado de lá. Só para recordar de caminho, Buda significa o acordado, aquele que acordou. Um Buda é um ser que está permanentemente acordado para uma realidade de dimensão cósmica, se quiserem. E precisamente, mais uma vez, o Pietro Baldi fala num esforço de ascensão que implica, que permite esta precipitação da sabedoria das esferas superiores, mas que, por vezes, implica um trabalho alquímico e de libertação do eu pessoal nas suas condições normais, que é penoso, que é difícil e que está ligado à dor, em muitas situações. Só que há pessoas a quem a dor simplesmente faz mal. Ficam mergulhadas na revolta, no medo, identificam-se com o sofrimento, etc. E há pessoas que conseguem, de algum modo, reverter a dor em agente alquímico, o tal fogo que tempera o metal, e conseguem, através da dor, ascender a níveis onde a dor já não existe. É uma das coisas boas de termos dores, quanto a mim. Ora bem, o que é que está aqui o Hulk a fazer? Há personagens, eu sou daquelas pessoas cuja mente foi precocemente deformada pelas bandas desenhadas. Ok? O que é que acontece? Há personagens de banda desenhada que têm a ver com os 4 elementos. O Hulk é semelhante ao Coisa, para quem conhece o Quarteto Fantástico, e representa, de facto, a animalidade humana na sua extrema brutidão. O Hulk, por exemplo, é um tipo que, até um físico, note-se, e até um tipo mais ou menos inteligente e diferenciado, mas quando se irrita, reverte para o tal nível sensorial, animal, etc., e transforma-se numa espécie de coisa humana, com um imenso poder físico, mas com escassíssimo discernimento. É um símbolo giro para algumas coisas. E é decididamente algo que não é compatível com captações noúricas. Já outro personagem do Quarteto Fantástico, que aparece em várias versões por aí, é o Tocha humana. O Tocha é um ser humano mais ou menos normal também, mas quando se acende a si próprio, quando se torna uma tocha humana, praticamente, portanto, ele transforma-se no elemento do fogo, ele consegue voar à vontade e desenvolve uma série de poderes extra. Portanto, aqui já temos um ser humano que já não é terrestre e amarrado à terra, de certo modo, como o Hulk, mas é um ser humano que justamente, através do fogo, consegue transformar-se e consegue aceder à possibilidade de viajar nos céus. Mas há um personagem que também aparece bastante nestas histórias que eu acho muito interessante, que aparece como mulher invisível, como Storm e como coisas assim, que é normalmente uma personagem feminina que consegue ficar mais ou menos invisível, mas sobretudo manipula campos energéticos. Tem uma grande consciência de domínios energéticos, consegue manipulá-los, consegue usar isso para uma série de fins diferentes. E caso não tenham reparado, é mulher e é gira. Tipicamente. Ora bem, isto pode ser interpretado de várias maneiras. Para a Marvel, significa que vão conseguir vender o seu filme. Visto de outra maneira, pode representar o modo como é necessária a feminilidade, a sensibilidade e a intuição ligadas ao feminino para nos permitir ascender a níveis superiores.
E ao mesmo tempo, nesses níveis superiores, nós contemplamos a beleza com um B grande. E, portanto, a garota simpática pode representar um pouco isso. Para mim, claro. O Pietro Baldi refere ainda este detalhe. Ele vai aludindo a que há uma voz que lhe transmite conhecimentos, que ele depois começa a associar à corrente cristã, de algum modo. Ele vai aludindo a que há uma entidade que transmite, é um ser, que ele diz que a certa altura, que não é muito fácil distinguir se é um ser com individualidade no nosso sentido, ou se é uma coisa quase diferente disso, mas há uma entidade ou um ser de uma sabedoria espantosa que transmite. Ele fala em auxílios na sintonização, ou seja, algo o ajuda a ascender e a colocar-se no estado que lhe permite, então, trazer cá para baixo, se quiserem, para o cérebro, trazer à escrita, etc., obras com uma grande síntese e múltiplas outras que ele trabalhou. Portanto, é interessante isto, que também é eludido em muitas tradições espirituais. Os seres humanos fazem todo um esforço de ascese, fazem um esforço alquímico, trabalham sobre si próprios, etc. Mas não vão a lado nenhum sem um toque divino. O dedo de Deus, se quiserem, ou a presença da sabedoria cósmica, ou mais que lhe queiramos chamar, tem que se tornar presente e tem que tocá-los de determinadas maneiras para que eles lá cheguem. O que não é muito espantoso, se pensarmos que o que nós somos normalmente é bem pouca coisa. Temos que admitir que, para ascender a determinados níveis, nós, na nossa profundidade, temos que ser muito mais do que parecemos ser, até para nós próprios, e se calhar outras forças têm que se movimentar. Enfim. Pronto, como já vi que há aqui pessoas que gostam de citar o Baldi no fim das conferências, eu também me lembrei dessa, imaginem. A originalidade é uma coisa tramada. E diz-lhe isto. É então que sinto, então, quando sintonizado na corrente noúrica, é então que sinto verdadeiramente que o universo é um grande organismo dirigido pelo pensamento de Deus. Tudo possui então uma voz que me fala. Notem a tal ideia de Paris. Ele não ouviu falar, não ouviu dizer que há lá uns tipos em Paris que falam francês. Nem que há um sítio giro e pitoresco chamado Montmartre, onde há uns tipos que pintam coisas. Não. Ele está em contacto direto. Todas as forças, todos os fenómenos, toda a vida, desde o mineral, todas as criaturas de Deus irradiam um cântico que escuto e percebo harmonizar-se na sinfonia imensa da criação. Portanto, ele entrou num estado completamente diferente e isto para ele é vivência direta. E isso é uma marca da intuição. A intuição não é distância intelectual, não é processamento mental, não é pensamento sobre um objeto. A intuição é um conhecimento direto e profundo, mas que é vivido, perdoem a expressão, na carne espiritual. Não é apenas assim uma coisa distante. Bom, e acho que é mais ou menos isto que eu vos queria dizer, salvo erro a seguir. Não há mais nada. Obrigado.